A poeira de Jerusalém subia em redemoinhos sob o calor implacável daquela manhã de Páscoa, mas o verdadeiro calor não vinha do sol, e sim da multidão que se comprimia diante do pretório. Ali, no centro nervoso da autoridade romana na Judéia, um drama de proporções cósmicas estava prestes a atingir seu ápice. No alto da varanda de pedra, Pôncio Pilatos, o governador cujas mãos tremiam levemente sob a túnica de seda, apresentava ao povo um contraste brutal e perturbador. De um lado, um homem cuja pele estava dilacerada pelos açoites, cujos olhos carregavam uma paz incompreensível e cuja boca permanecia em um silêncio que ensurdecia os poderosos. Do outro lado, um homem cujas correntes tilintavam com cada movimento bruto, um prisioneiro marcado pelas cicatrizes da rebelião e pelo ódio visceral aos ocupantes latinos. Seu nome era Barrabás. E naquele exato momento, ele era a peça central de um quebra-cabeça que mudaria o curso da história humana para sempre. O nome Barrabás, à primeira vista simples, esconde uma ironia teológica que poucos percebem nos dias de hoje. Na língua aramaica, Bar-Aba significa literalmente filho do pai. É um detalhe que beira o inacreditável quando lembramos que ele estava ali lado a lado com aquele que afirmava ser o verdadeiro filho do Pai Celestial. Mais intrigante ainda é o registro presente em alguns manuscritos antigos do Evangelho de Mateus, onde o prisioneiro é identificado pelo nome completo de Jesus Barrabás. Imagine a cena: dois homens com o mesmo prenome, Jesus, e o mesmo título, Filho do Pai, diante de um juiz romano confuso. Um representava o reino dos céus através do sacrifício e do amor, e o outro personificava a fúria da terra através do sangue e da espada. A escolha que a multidão teria de fazer não era apenas entre dois homens, mas entre duas visões de mundo radicalmente opostas e mutuamente exclusivas. Ao contrário do que muitos pensam, Barrabás não era um batedor de carteiras ou um ladrão comum de estradas. Ele era um insurgente, um líder de revolta política contra o domínio de Roma. Provavelmente ele pertencia aos sicários, uma facção extremista dos zelotes que carregava pequenas adagas, as sicas, escondidas sob as vestes para assassinar colaboradores romanos e soldados em meio a grandes multidões. Barrabás era um herói para muitos em Jerusalém. Ele era o homem que fazia o que os outros apenas ousavam sonhar. Ele agia, ele matava, ele enfrentava as legiões com a força bruta da resistência armada. Para o povo oprimido pelos altos impostos e pela profanação constante de seu templo, ele era o Messias militar que eles esperavam, alguém disposto a banhar as ruas de sangue para garantir a libertação política da nação judaica. Quando Pilatos ofereceu a liberdade a um dos dois, ele acreditou sinceramente que o povo escolheria o carpinteiro da Galileia. Afinal, Jesus havia curado os enfermos e alimentado os famintos. Mas o governador subestimou o desejo humano por vingança imediata. A multidão, instigada por líderes religiosos que viam em Cristo uma ameaça ao seu status quo, rugiu um nome com uma força que abalou as fundações do pretório: Barrabás, solte-nos Barrabás. O grito era um veredito sobre o que o coração humano frequentemente deseja. Preferimos um libertador que destrói nossos inimigos externos a um salvador que confronta nossos pecados internos. Preferimos a violência que nos vinga à graça que nos transforma. A atmosfera estava carregada de uma eletricidade pesada. O barulho era ensurdecedor. Um mar de vozes exigindo a morte do inocente e a vida do culpado. No meio desse caos, o silêncio de Jesus era absoluto e majestoso. Ele não se defendeu, não amaldiçoou seus acusadores, nem apelou para a justiça de Roma. Barrabás, das profundezas de sua cela escura, ouvira os gritos lá fora e certamente acreditara que aquele clamor era pela sua execução imediata. Ele conhecia o protocolo romano. A crucificação era o destino inevitável para os rebeldes e assassinos como ele. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Cada passo dos guardas em direção à sua cela era, em sua mente, o início definitivo de sua caminhada para o patíbulo.
O que Barrabás não sabia era que ele estava prestes a protagonizar o mistério teológico mais profundo da fé cristã, o conceito da substituição literal. No momento em que as portas de sua prisão se abriram e as correntes foram retiradas, não foi para o carrasco que ele foi levado, mas para a liberdade inesperada. Barrabás tornou-se, assim, o primeiro homem na história a ser literalmente salvo pela morte física de Cristo. Ele não foi solto porque era inocente, nem porque havia se arrependido de seus crimes, mas porque outro, que não tinha culpa alguma, aceitou ocupar o seu lugar exato na cruz, que já tinha o seu nome gravado nela. E a substituição era real e imediata. Enquanto o rebelde sentia o ar fresco da manhã em seus pulmões, o Messias sentia o peso bruto do madeiro em seus ombros. O destino de ambos havia sido trocado em uma transação de graça pura, deixando Barrabás em um estado de choque profundo que o acompanharia pelo resto de seus dias. O rangido das portas de ferro ecoou pelas masmorras úmidas como um presságio de morte inevitável. Para Barrabás, aquele som metálico era o ponto final de uma vida dedicada à insurgência e ao ódio visceral contra os opressores romanos. Ele se preparou para o impacto dos guardas, para o empurrão ríspido que o levaria finalmente ao patíbulo. Contudo, ao ser arrastado para a claridade ofuscante do pátio do pretório, seus olhos, acostumados à penumbra fétida do cárcere, e foram atingidos por uma realidade que sua mente endurecida não conseguia processar de imediato. Ele não foi levado para o carrasco e, em vez disso, sentiu o metal frio das algemas se abrir, soltando seus pulsos marcados pelas cicatrizes da resistência. A confusão era absoluta. Como um homem condenado por sedição e assassinato, um inimigo declarado do Império, poderia ser devolvido às ruas em pleno feriado da Páscoa judaica? No centro daquele turbilhão de gritos e poeira, Barrabás deparou-se com a figura que seria seu substituto. O encontro visual entre os dois foi um instante que pareceu suspender as leis do tempo, ignorando o rugido da turba ensandecida ao redor. Barrabás, com seu rosto marcado por anos de batalhas clandestinas e uma expressão de pura violência, viu diante de si uma imagem que desafiava toda a lógica da força. O Jesus estava desfigurado. O flagelo romano transformara suas costas em carne viva e sua testa sangrava sob os espinhos. Mas o que paralisou o rebelde não foram as feridas externas, e sim o olhar do Nazareno. Não havia naqueles olhos nem um traço de rancor, nem a centelha de desprezo que Barrabás estava habituado a encontrar nos olhos de seus opressores ou mesmo de suas vítimas. O olhar de Jesus era de uma compaixão profunda e perturbadora, algo que atravessava as camadas de cinismo que Barrabás construíra ao redor de sua alma ao longo de décadas. Era como se Cristo conhecesse cada segredo obscuro e cada gota de sangue que o Zelote havia derramado em nome de sua causa. Naquele momento, a psicologia do prisioneiro entrou em colapso. Ele esperava a morte e recebeu a vida. Daí esperava o julgamento e encontrou uma misericórdia silenciosa que o desarmava profundamente. Barrabás olhava para suas próprias mãos, treinadas para tirar vidas, e depois olhava para Jesus, cujas mãos seriam pregadas no madeiro que fora fabricado especificamente para ele. O choque da realidade começou a transformar seu medo em uma perplexidade existencial sem precedentes. O contraste de naturezas era uma ferida aberta no pátio de Pilatos. Barrabás personificava a justiça dos homens, feita de terror e revanchismo político. Jesus representava uma justiça celestial que o mundo não conseguia compreender. Uma justiça que se entrega voluntariamente para absorver o golpe destinado ao culpado. A teoria da conversão silenciosa de Barrabás ganha força exatamente neste choque. E a armadura de ódio que ele vestia apresentou fissuras irreparáveis diante de um homem que possuía o poder de invocar exércitos, mas escolhia o silêncio. Como continuar sendo o mesmo após ser amado por quem morria em seu lugar? O peso daquela liberdade inesperada tornara-se mais esmagador do que o das velhas correntes que ele acabara de deixar para trás nas masmorras. Barrabás não conseguiu simplesmente desaparecer nas sombras de Jerusalém para celebrar sua sorte com antigos cúmplices.
Ele sentiu-se magneticamente atraído pela jornada daquele que levava a sua cruz. Enquanto a procissão da Via Dolorosa começava a se mover sob o sol castigante, o ex-condenado fundiu-se à multidão, mas não como um espectador que buscava entretenimento no sofrimento. Ele caminhava furtivamente e observando cada tropeço de Jesus sob o peso bruto do patíbulo, o mesmo madeiro que estava reservado para o corpo exausto de Barrabás. Cada gota de sangue que manchava as pedras de Jerusalém servia como um lembrete vivo de que sua respiração agora era fruto direto da expiração dolorosa daquele homem que seguia em direção ao monte. Ele seguiu o caminho tortuoso entre o povo, sentindo um misto de fascínio e terror. A liberdade física parecia um presente pesado demais para ser carregado sem respostas. O rebelde político estava morrendo por dentro, dando lugar a um homem que questionava o valor de sua própria espada diante de tamanha mansidão divina. Barrabás tornara-se um observador cativo, testemunhando o sacrifício que o definia como o primeiro beneficiário da graça em sua forma mais literal. Ele não estava apenas livre de Roma, ele estava sendo confrontado por uma liberdade espiritual que jamais imaginou, seguindo os passos sangrentos daquele que o havia olhado com amor no auge de sua própria condenação. O Calvário agora era o seu destino, não mais como vítima, mas como testemunha da maior troca da história. O sol já começava a se esconder atrás de nuvens carregadas e estranhas, tingindo o horizonte de um escarlate sombrio, quando Barrabás finalmente atingiu o cume do Gólgota. Ele se manteve à distância, oculto entre a multidão que alternava entre escárnios cruéis e um silêncio perturbador. Seus olhos, acostumados à violência das ruas e à escuridão das masmorras, fixaram-se no topo daquela colina árida. Lá estava o madeiro. A estrutura de madeira bruta e pesada que ele sabia ter sido talhada especificamente para o seu próprio corpo e sustentava agora o homem que o olhara com tamanha compaixão no pretório. O som metálico das marteladas ainda parecia ecoar em seus ouvidos, cada golpe ressoando como uma batida em seu próprio peito, lembrando-o de que cada prego cravado naquela carne inocente era, na verdade, um prego que não perfurava a sua própria pele. Para Barrabás, observar a crucificação não era um ato de curiosidade mórbida, mas uma confrontação brutal com a realidade da sua existência. Ele via os soldados romanos, seus inimigos jurados, executando a sentença de morte. Mas a vítima não era o rebelde sedicioso que odiava o império. Era o Messias pacífico que pregava o amor. O letreiro pregado acima da cabeça de Jesus proclamava uma realeza que o zelote não conseguia entender através da lógica das espadas. Enquanto o sangue de Cristo escorria e manchava a terra seca do Calvário, Barrabás sentia um peso invisível, porém esmagador. Ele era um homem tecnicamente livre, mas sua liberdade tinha um preço que ele jamais poderia pagar ou retribuir. Ele era o culpado que caminhava livremente enquanto o justo pagava a dívida que pertencia ao insurgente. Após o evento traumático do Calvário e o tremor de terra que abalou as estruturas da cidade sagrada, o rastro histórico de Barrabás torna-se nebuloso, dando lugar a ricas tradições e lendas apócrifas que atravessaram os séculos. Alguns relatos sugerem que ele nunca mais conseguiu retomar sua vida como um sicário violento. Como poderia ele voltar a empunhar uma adaga em nome da libertação política, se fora liberto por um ato de amor supremo que transcendia qualquer governo humano? Lendas antigas contam que Barrabás passou o resto de seus dias vagando pelas periferias da Judéia, um homem profundamente transformado, buscando entender a verdadeira identidade daquele nazareno que ocupou seu lugar. Dizem que ele teria se tornado um seguidor silencioso do caminho, alguém incapaz de esquecer o olhar que o resgatou do abismo da morte certa. Independentemente da precisão histórica de seu destino final, o simbolismo de Barrabás na narrativa bíblica é avassalador e atemporal. Ele deixa de ser apenas um personagem histórico para se tornar um espelho de toda a humanidade. Na estrutura teológica do cristianismo, cada espectador ocupa a posição exata de Barrabás naquela manhã de Páscoa. Todos somos, de certa forma, filhos do Pai. O significado etimológico exato de seu nome Barabas, que, carregando o peso de suas próprias faltas e rebeldias, recebem uma anistia que não conquistaram por mérito próprio.
A história de sua libertação é a dramatização física do que a fé descreve como o plano da redenção, a grande troca. Este conceito define a base do pensamento ocidental sobre a misericórdia, onde a justiça é satisfeita pelo sacrifício voluntário do substituto em favor do condenado. Essa experiência convida a uma profunda reflexão intelectual sobre o peso de uma segunda chance totalmente inesperada. Barrabás não pediu para ser solto. Ele foi escolhido pela graça em meio ao caos político de Jerusalém. Lidar com uma misericórdia que não merecemos é um dos maiores desafios da alma humana, pois exige a destruição do orgulho e o reconhecimento da nossa fragilidade. A trajetória desse homem, da cela escura ao pé da cruz, é o lembrete de que a transformação muitas vezes não vem através de discursos eloquentes, mas através da observação silenciosa do sacrifício alheio. O legado de Barrabás não é o de um herói, mas o de um sobrevivente da graça, alguém que foi forçado a olhar para o sacrifício e encontrou esperança onde deveria haver apenas condenação. Ao encerrarmos este mergulho na vida desse personagem enigmático, somos levados a questionar nossa própria percepção sobre o perdão e o recomeço. Se estivéssemos naquele pátio barulhento, teríamos a coragem de reconhecer o valor do sacrifício que nos beneficia diretamente. A história de Barrabás nos desafia a olhar para as nossas próprias cruzes vazias e a reconhecer quem realmente as carregou em nosso lugar. A liberdade que desfrutamos hoje carrega sempre a marca indelével de alguém que pagou o preço mais alto. Diante dessa realidade profunda, como você escolherá viver a sua segunda chance a partir de agora? Que o olhar transformador que paralisou o rebelde em Jerusalém possa também iluminar sua própria jornada de descoberta e profunda gratidão.